Maná Diário, com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso Maná Diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. E no Maná Diário dessa manhã, daremos continuidade à nossa série de mensagens sobre inteligência emocional. Estamos falando sobre o apóstolo Pedro. Lembrando que ontem nós falamos sobre uma intercessão de Jesus a respeito dos discípulos e por Pedro, onde Satanás havia pedido para peneirá-los. E Jesus disse: Pedro, eu intercedi por você, para que a sua fé não desfalecesse. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então o Senhor traz para ele uma repreensão, uma advertência, mas ele não aceita aquela advertência. Muito pelo contrário, ele se julga estar muito bem para aquele momento. E continuando o nosso assunto, nós vamos ler Mateus 26, versículo 36 em diante, que diz o seguinte: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E voltou aos seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Jesus estava em um lugar que possuía o nome de Getsêmani. Getsêmani significa prensa de óleo. No Monte de Getsêmani era comum as oliveiras estarem ali. As olivas eram extraídas e prensadas ali naquele lugar. E o azeite, o óleo, ali era produzido. Com certeza o lugar era propício para esse momento da vida de Jesus. E lembrando que, mais uma vez, ele leva para mais perto dele um grupo seleto, onde Pedro fazia parte desse grupo, desse trio. Presta atenção em uma coisa. Jesus havia advertido Pedro sobre a sua condição de vulnerabilidade diante da provação que estava por vir. Pedro se julgou estar muito bem, só que aqui nós já percebemos muitos indícios de que ele não estava bem. Era o momento que Jesus mais precisava dos seus discípulos, da sua equipe de confiança, para estar junto com ele. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E ali ele vai orar ao Senhor dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Porque ele sabia que o momento da cruz estava chegando. Ele sabia de tudo que ele iria padecer, não apenas no sentido de dores físicas, mas de toda a pressão espiritual que ele sofreria, porque ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O pecado de toda a humanidade estava em Cristo ali naquele lugar. E Jesus sabia que passaria, enfrentaria aquilo. E ele escolhe 3 dos seus discípulos para estar com ele em oração. E entre esses 3, lá estava o apóstolo Pedro, aquele mesmo pescador que o Senhor havia resgatado, que o Senhor havia chamado, que o Senhor havia colocado o encargo no seu coração. Aquele mesmo que tivera grandes revelações, estava ali num momento muito importante da vida de Jesus, onde Jesus necessitava de alguém que orasse com ele. Mas diz a palavra do Senhor que eles dormiram. Eles não puderam orar com Jesus porque os seus olhos estavam pesados. No versículo 40 diz: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Engraçado que não era apenas Pedro que estava dormindo, mas o peso de liderança sobre Pedro trazia uma informação muito grande, uma responsabilidade muito grande. Pedro poderia naquela hora estar orando fervorosamente, dizendo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, livra as nossas vidas, Senhor, nos dá estratégia, sei lá. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus o levaria a uma intercessão como precisava naquela hora. Só que Pedro, como ele já estava entorpecido, primeiro, pela arrogância, imaginando que estava muito bem. Segundo, entorpecido pela autossuficiência, entorpecido pela soberba, pela falta de reconhecimento do próprio pecado. Quando chega o momento de uma grande batalha espiritual, Pedro então não consegue orar. Talvez é o que está acontecendo com você. Talvez você tenha se portado de tal maneira como se fosse a última Coca-Cola no deserto, a última bolacha no pacote. E talvez, na verdade, você está morrendo espiritualmente e precisa de um avivamento vindo de Deus para a sua vida, porque nem orar você consegue mais. O que o Senhor disse para Pedro foi: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo. Pedro, nem uma hora? Você não pôde ter um momento de intercessão comigo, de orar comigo? Nem uma hora? Vigiai e orai. Nós vemos muitas pessoas recitando isso ao contrário: orai e vigiai. Mas a ordem não é essa. A ordem é vigiai e orai. Porque vale muito mais 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Não adianta você ser alguém também que ora o tempo todo, mas é desobediente, é rebelde. Jesus ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E mais uma vez Jesus se retira e mais uma vez os discípulos dormem. Jesus contava com a presença desses discípulos. Jesus contava com a presença de Pedro nessa hora. Mas, infelizmente, ele já estava tomado pela força da carnalidade que, na verdade, o conduzia naquela hora. Pouco antes ele foi repreendido e não aceitou. Depois ele foi chamado para um momento de intercessão e percebemos que ele não conseguiu orar. Eu quero te perguntar nessa hora, como anda a sua vida de oração? Como está a sua vida com Deus? Será que você tem conseguido orar? Será que você tem conseguido falar com Deus? Será que você tem conseguido ter intimidade com Deus? Se não, querido, volte-se para o Senhor. Volte-se imediatamente para o Senhor. Pastor, o que tem isso a ver com inteligência emocional? Muito. Primeiro, se Pedro houvesse reconhecido lá atrás, é bem provável que no mínimo acordado ele estaria. Isso aqui é uma prova sincera, uma prova clara de que Pedro estava dormindo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente ele estava tomado por um sono profundo. Como que anda a sua vida? A falta de reconhecimento te leva a um sono profundo, fazendo com que o seu ministério paralise. Eu quero orar com você.
Eu quero clamar a favor da sua vida. Eu tenho certeza que os discípulos que estavam ali com ele ficaram chateados posteriormente, porque perderam uma grande oportunidade de orar com Cristo no momento que ele precisava, no mínimo, de companhia de oração. Mas eles apenas dormiram. Será que você está dormindo espiritualmente? Ou será que você está acordado, ligado para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Eu quero clamar a favor da sua vida, em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora, abençoando a vida de cada pessoa que está conectada nesse vídeo, que está recebendo essa palavra. Eu peço ao Senhor, meu Deus, trabalha nessa vida hoje, desperta essa vida, Senhor. Tire essa vida do marasmo. A falta de reconhecimento, de arrependimento, tem levado essa pessoa a um sono profundo e tem levado essa pessoa a perder oportunidades de ouro. Tem misericórdia, Senhor. Eu peço ao Senhor, desperta essa vida hoje. Quebra toda barreira, quebra toda cadeia. Tudo aquilo, meu Deus, que se levanta contra essa vida para impedir o progresso, para impedir o caminhar dessa pessoa, eu estou repreendendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E peço ao Senhor, fortalece essa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça de assinar a nossa página, de curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.